Olá, gente. Tudo bem com vocês? Bom, tem um relógio aqui para confirmar, né? No Brasil, 9h30, aqui 3h30 da tarde. Eu gosto de ser sempre pontual. Eu sei que o horário às vezes é complicado para quem é do Brasil, né? Porque é no meio da manhã, enfim. Mas é o que eu consigo fazer agora e tá tudo certo, né? A gente vai assim, eu sempre deixo as lives gravadas para que vocês possam assistir depois. Tá? E hoje, o assunto que eu quero trazer aqui é um assunto bem bacana, né? Eu quero trazer a comunicação animal em si, né? Um pouquinho, né, do que é a comunicação animal. Vou contar alguns casos bem interessantes aqui para vocês. Mas o foco, né, dessa live, eu quis trazer aqui, é a questão de a gente deixar os animais fazerem mais parte da nossa vida, mas não no sentido da gente deixar eles fazer parte só dormindo na nossa cama, compartilhando a nossa casa, a nossa vida, não, né? Compartilhando o nosso coração, tá? Eu sei que talvez vocês ouvindo isso falar, mas ele já mora aqui no meu coração, a gente já tem uma conexão, tá? Mas vocês vão ver que vai muito além, tá? O que eu tô querendo dizer aqui, tá? Tipo, fica aqui comigo que você vai entender onde eu quero chegar. Então, assim, para começar, né, eu queria falar um pouquinho, então, o que é a comunicação animal, né? Eu sei que tem pessoas novas chegando aqui no perfil e muitas vezes a pessoa vem para mim falando, né, que quer uma comunicação animal, que gostaria porque alguém falou que é legal ou porque leu alguma coisa, mas não sabe exatamente o que é, tá? Então, a comunicação animal, ela é o quê? É uma conversa, um diálogo que acontece entre seres de espécies diferentes, né? A gente dá o nome de comunicação animal intuitiva, ou comunicação telepática, ou conexão animal, aí tem diversos nomes que você pode encontrar, mas tudo se refere a essa troca de informações, vamos dizer assim, que tem entre um ser de uma espécie com um ser de uma outra espécie, tá? Então, no caso, a comunicação animal que a gente fala aqui, somos nós humanos se comunicando com um ser que não seja humano, né? E essa comunicação animal, ou a comunicação interespécies, que é o que se fala muito hoje, ela pode ocorrer, né, entre animais, como eu falei ali, né, de espécies diferentes, entre seres de espécies diferentes. Então, entre um cão e um gato, entre um passarinho e um elefante, por exemplo, entre um homem e um cavalo, tá? Não importa. E ainda, né, eu posso ir mais além do que isso. A comunicação interespécie, ela pode acontecer entre, por exemplo, um humano e uma planta, entre um humano e vírus, sabe? Entre humanos e pedras, tá? Então, eu gosto de chamar comunicação animal porque é o que eu trabalho hoje em dia, né? Com um animal de qualquer espécie. Eu já me comuniquei com os animais chamados pets, né? Aí com cães, gatos, cachorros, passarinho, né? Papagaio, hamster, coelho, aí você nomeia. Mas também já me comuniquei com leão, com cavalos, com sapo, cobra, né? Enfim, os que não são tão pets assim, né? Mas por isso que eu dou o nome de comunicação animal para o trabalho que eu faço. Mas eu queria deixar aqui registrado que existe aí essa comunicação interespécies. Marisca, é fantástico. Eu sou suspeita para dizer, né? Eu amo muito o meu trabalho e foi algo que surgiu assim de uma dor muito profunda, né? Da dor da perda de um animalzinho, que foi que eu descobri e nunca mais larguei, me profissionalizei e, enfim, é o que eu amo, né? Enfim, se tiver qualquer dúvida, fique à vontade, pode me procurar, porque eu amo também falar sobre o assunto. Bom, então retomando, né, como eu falei, eu falo muito da comunicação animal, mas eu gosto de dizer, né, de explicar que tem a comunicação interespécies e aí você pode
colocar o nome do que você quiser, né? Eu já fiz uma comunicação uma vez com girassol, que foi uma gracinha, bonitinho, sabe? Então, tem aí diversas formas. E falando dessas comunicações, né, entre seres, vamos dizer assim, vou compartilhar aqui uma vez que eu vi num seminário, já tem uns 2 anos atrás, e foi algo assim que eu fiquei, me marcou muito, né? Então foi uma comunicadora interespécie, o nome dela é Maya Kincaid, ela é bem conhecida, né, na área, e ela disse, né, ela contou um caso que ela foi a intermediária, vamos dizer assim, de uma comunicação com um pedaço de terra, né? Eu fiquei impressionada na época, né, quando eu ouvi. Então você imagina, era uma fazenda muito grande, né? E aí tinha uma parte dessa fazenda, né, desse terreno aí, não sei dizer assim, mas era uma parte de terra que ela ficava mais afastada, mais no canto, vamos dizer assim, da fazenda, e nada crescia nessa terra, nada, tudo que se plantava ali morria, secava, e o pessoal estava até pensando em, sei lá, construir alguma outra coisa ali, porque falava, não, essa terra não dá nada, né? E aí a Maia estava ali trabalhando com, acho que alguns animais na fazenda, e sabendo, né, da situação da terra, ela falou, não, vamos conversar com a terra. E você ouvir ela contando essa história, né, que foi ela que fez a comunicação, assim, acho que é mais fantástico ainda. Mas eu vou tentar reproduzir aqui da melhor forma. E aí ela chegou e foi conversar com a terra, tipo, o que acontecia? E essa pedaço de terra que a gente olhando, a gente poderia falar, só um pedaço de terra, só um terreno, né? Ela disse que ela se sentia realmente isolada, que ela se sentia abandonada, porque você tinha uma fazenda cheia de plantas, de árvores, e lá no canto, lá perto dela não tinha nada. E ela disse que ela gostaria de ter uma relação melhor com as pessoas que tomavam conta ali da fazenda, que ela gostaria de ser apreciada, que ela gostaria de se sentir valorizada, porque ela realmente se sentia só um pedaço de terra ali no canto. Bom, a partir dessa comunicação, as pessoas começaram a dar mais atenção, mais importância para esse pedaço de terra, para essa parte, e foram colocadas árvores, né, mais próximas, porque não tinha nada, realmente era só um descampado. Então foram colocando árvores, começaram a focar, e a partir de um tempo, essa terra começou a produzir. Né? Então, assim, quando eu ouvi esse relato, eu nunca mais esqueci, porque eu achei algo tão lindo. E aí, a cada dia, né, mais e mais, eu me apaixono pela comunicação interespécies, ou animal, seja lá como quiser chamar, porque eu acho que essa é a chave para a gente viver em harmonia. Né? Já pensou se a gente conseguir entender, né, o que é aquele pedaço de terra quer, o que é aquela árvore que de repente você tem ali não está produzindo fruto, né? De repente você fala, vou cortar essa árvore, não está me servindo mais. Mas de repente, se você entender o ponto de vista dela, né, eu acho que a gente consegue ter muito mais harmonia aqui no nosso planeta, né? Porque nós estamos todos aqui nesse mundo, nesse planeta, seres humanos, né, os animais, as plantas, as pedras, tudo que tem aqui tem um propósito de ser. Nada tá aqui à toa, só para ficar bonitinho, só como um enfeite, né, só pra gente poder pisar em cima, ou só pra gente retirar, né, tomar as coisas dali. Não, tudo tem uma razão de ser. Então eu acho que esse é um caminho muito lindo de conexão com a natureza e de harmonia, né? Exatamente, esse é um sentimento de superioridade que a gente tem, que alguém colocou, né, na nossa mente e a gente acreditou. E aí que aconteceu? Nos separou tanto, né, dos outros seres, quando na verdade a gente está tudo ligado, nós somos todos energia, e estamos todos conectados, né? Apesar de que hoje realmente a gente se desconectou, vamos dizer assim, das nossas habilidades, como você falou, né? Perdemos a habilidade, isso mesmo. Mas eu não diria que a gente perdeu, mas eu diria que ela foi realmente adormecida, né? Eu costumo dizer assim que a intuição ou a telepatia, que tudo isso já é nosso, né? A gente já nasce com essas qualidades, a gente nasce com essas habilidades,
Então não é à toa que a criança, por exemplo, ela tem uma imaginação muito fértil. Tem muitas crianças que têm ali o amiguinho imaginário, que de repente não é tão imaginário, né? Simplesmente o adulto que está ali perdido no mundo das coisas adultas não consegue enxergar o que a criança está enxergando, né? Então muita criança ela fala com os animais e para ela é normal, mas depois vai crescendo, né? E ela aprende, né, desses mesmos adultos que o que você está vendo não existe. Falar com um animal não, falar com um animal também não. Não existe isso, né? E aí realmente essa habilidade que a gente tem é como se fosse sendo fechada, né? E a chave para abrir é justamente a gente voltar a se conectar com a natureza, se conectar aí com a nossa intuição. E aí com certeza eu acho que a gente vai conseguir construir um mundo aí de mais harmonia, né? E qual que é o propósito, então, né, da gente se comunicar, além de tudo isso que eu já falei, mas é justamente a gente entender o ponto de vista do outro. No caso, a comunicação animal, é a gente tentar entender o porquê que o animal está tendo esse ou aquele comportamento, que de repente para os nossos olhos é algo que não é aceitável, que é um comportamento inadequado, mas uma vez que a gente olha, né, pergunta para o animal, por que você está fazendo isso? Ele vai trazer o ponto de vista dele e aí a gente vai conseguir entender e explicar para ele o porquê a gente acha inadequado ou não e chegar numa melhor solução, né? Como eu falei, o caso da terra, a terra não produzia, por quê? Porque ela estava se sentindo isolada, ela estava sentindo que ninguém olhava para ela, né? E ela estava, por que eu vou produzir se ninguém se importa comigo, né? E uma vez que mudaram, que deram foco para ela, que colocaram plantas ao redor dela, colocaram árvores, a terra passou a ser produtiva. Só um minutinho. Eu sempre faço um roteirinho aqui, porque senão eu falo demais e eu me perco nas minhas ideias aqui, né? Bom, e aí agora trazendo, né, o foco aqui para os animais, que era o que eu queria mais comentar aqui nessa live de hoje, é que muitas vezes nós humanos, né, a gente se sente responsável pelos animais, né? E claro, os animais que estão na nossa casa, né, os nossos pets, vamos dizer assim, a gente realmente é responsável por eles, né? A gente tem ali um dever de cuidar, um dever de suprir as necessidades, sejam elas físicas, emocionais. Então sim, a gente tem esse dever e responsabilidade. Mas também eu acho que às vezes a gente se sente muito responsável, assim, por todos os animais, talvez porque a gente se coloque realmente num lugar de superioridade, né? E aí que não é muito legal. Mas é interessante a gente saber, é importante ressaltar, assim, que nenhum animal chega na nossa vida por acaso, né? Que tudo que vem pra gente, inclusive os nossos animais, eles vêm pra gente por uma ressonância, né? Como eu falei, tudo na vida é energia, tudo nesse mundo é energia. E aí, através de compatibilidade energética, a gente atrai o que a gente precisa para a nossa vida. E os animais também, eles vêm pra gente porque nós também vibramos, em algum momento ali deu match, né? Deu ligação a nossa energia com a deles. E aí a gente se aproxima, vamos dizer assim. E o que é interessante é que quando o animal está perto da gente, qual que é o olhar que a gente tem, geralmente? Principalmente se é um cachorrinho, um gatinho, a gente acha que ele é frágil, que o animal é ingênuo, né? Que ele é só amor, né? Sim, o animal tem um amor muito mais puro, vamos dizer, que o nosso, né? Porque ele consegue separar essa parte do ego, que muitas vezes para nós humanos é meio difícil, né? E para o animal é um pouco mais fácil. Então ele consegue separar e a gente consegue sentir mais amor da parte deles do que dos humanos. Mas justamente por esse amor, eles têm um papel muito grande na nossa vida. E a gente precisa deixar com que esses animais cumpram o papel que ele veio desempenhar aqui, né? Todo mundo na vida tem um propósito, né? Como eu comentei. E esses animais que vêm pra gente também tá aqui por alguma razão, também tá aqui por algum propósito. Então, ontem eu abri uma caixinha perguntando sobre como o seu animal te ajuda, né? Justamente que eu queria sentir ali um pouco de vocês. E aí eu recebi várias respostas assim bem bonitas, falando: o meu animal
me avisa quando algo vai acontecer ali na minha casa, tem uma pessoa acamada, meu animal vem me chamar quando ela tá precisando, a gente sabe que isso acontece, é lindo. Outra coisa que eu respondi, eu aprendo muito com o meu animal, ele tá ali sempre me ensinando diversas lições de resiliência, de amor, né? E eu acho isso fantástico, né? E é por aí mesmo, né? E só que a gente precisa também fazer o quê? Tentar usufruir mais desses momentos, né? Porque, ok, o animal ensina, sim, muitas vezes, né? Muitas coisas pra gente. Mas eu acho que a gente ainda pode aprender muito mais com eles, né? Não simplesmente, porque a gente fala que ele ensina, por quê? Porque você olha, de repente, o animal ali, quando ele tá dormindo, ele acordou, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele se espreguiça, não é? Seja gato, seja cachorro, ou seja um animal selvagem, você pode ver, ele nunca levanta e sai correndo, como a gente geralmente faz, né? A gente levanta, desliga o alarme, já sai, vai pra cozinha fazer café. Agora o animal não, o animal ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai se espreguiçar, por mais que seja rápido, mas ele tem esse tempo, então é uma coisa que a gente aprende. Mas ainda tem mais coisas que eles podem nos ajudar, mas que a gente precisa estar aberto, né? Abertos para receber isso. E muitas vezes a gente está realmente tão ocupado aí no nosso papel de cuidador, de provedor, de fazer tudo que o nosso animal precisa, que a gente não se dá conta do que mais eles têm para oferecer, de qual que é o propósito deles estarem ali com a gente, né? Então, eu vou contar o que aconteceu comigo esses dias, para vocês terem a noção da profundidade do que eu tô querendo passar para vocês. Eu contei nos stories, mas eu não sei se todo mundo viu. Então eu gostaria de repetir aqui para ficar registrado, porque foi realmente um dos momentos mais bonitos, sublimes e profundos que eu tive com os animais, vamos dizer assim, né? E que eu não esperava, mas assim, eu acho que é importante compartilhar para vocês entenderem a importância de a gente se permitir ter mais momentos como esse do que aconteceu comigo. Então, tem que voltar um pouquinho na história, né, para vocês entenderem aí o contexto. Eu tive um tempo atrás, há umas semanas atrás, alguns dias bem desafiadores aqui para mim, né? Como acho que a maioria sabe, eu moro aqui na Turquia. Enfim, a economia tá muito ruim, eu sei que a economia do mundo está mexida, vamos dizer, e aqui na Turquia não é diferente, então a economia tá péssima. Eu não tenho nenhum parente aqui próximo, não tenho nenhum amigo aqui, meu marido tá trabalhando a mais de 1.000 quilômetros de distância desde dezembro, e eu tô com responsabilidade o quê? De cuidar de casa, de cuidar de uma criança, né? Eu tenho minha filhinha aqui de 4 anos e meio, de cuidar dos nossos bichinhos que estão por aqui, e fazer tudo o que eu tenho que fazer sem rede de apoio nenhuma, né? Num país diferente que não é o meu, num lugar onde que eu não domino muito a língua, tipo, eu falo aquele nível sobrevivência ali, sabe? Mas assim, não é algo que eu domino, uma cultura diferente. Enfim, eu não tô dizendo tudo isso para que vocês sintam pena, né, da minha situação, fala, poxa, que difícil, né? Não, de forma alguma. Mas é para dizer que tem sido uma carga pesada, né, que eu tenho levado, que eu tô carregando, que eu tô tentando, né, carregar, e a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, né, eu dando conta de tudo, contém ironia, tá, porque a gente não tem que dar conta de tudo, não, a gente elege o que é, vamos dizer assim, o que é prioridade, e a gente vai indo, né, a gente vai dando conta do que dá. E além de tudo isso, tem aqui o meu trabalho com os animais que eu faço. E não sei se vocês sabem, mas eu também sou taróloga e astróloga, então eu levo todos esses trabalhos aí junto profissionalmente. Mas eu posso dizer que o meu carinho pelo trabalho com os animais, ele é muito especial, porque é meu porto seguro, sabe? É onde eu me sinto bem. Cada vez que eu faço uma comunicação, eu me sinto em paz, eu me sinto calma. Por mais que as comunicações, algumas sejam difíceis, né, sejam pesadas, mas é onde eu fico feliz, né? Então, eu sinto, sinceramente, que quando eu trabalho, é como se eu estivesse descansando,
né? Isso é maravilhoso. Queria que todo mundo conseguisse ter essa sensação que eu tenho de trabalhar com aquilo que a gente ama, né? Com muita dedicação, com muito amor, e porque aí o trabalho não é peso, né? Realmente é um prazer e é onde eu mais me sinto bem, é trabalhando. Então, mas eu faço esse trabalho, eu comecei nesse trabalho pelo amor que eu tenho pelos animais. Então, eu sou aquela pessoa que se eu tô na rua e algum animal chega perto de mim, eu já começo a conversar, tá? Não faço a comunicação animal, tá? Aí já não, porque tem algumas regrinhas aí que a gente precisa estar atenta, né? Assim, não que seja proibido, mas assim, por questões de ética, tem umas outras questões aí. Então, que eu evito comunicação animal com animais de rua. Mas eu já chego conversando. Tudo bem, meu amor, se vocês acompanham meus stories, vocês vão ouvir eu chamando as galinhas de queridas, né? Então, enfim, sou assim. E aí, se algum animalzinho chega, eu já sinto, de repente, uma energia que não tá muito legal, eu já vou ali aplicando um reiki e já pergunto, né, se tem algum problema ali, sei lá, se tem alguma coisa, né, que ele tá precisando de ajuda, alguma coisa que eu possa fazer ali naquele momento. Porque, como eu disse, né, agora há pouco, a gente atrai os seres pela nossa vibração. Então, eu sei que quando o animalzinho vem pra mim, provavelmente ele sentiu que a minha vibração tá alta e que ele precisa de alguma coisa que eu tenho para oferecer. Só que, há um tempo atrás, eu vou dizer, sei lá, uns 2, 3 semanas atrás, justamente por essa carga pesada que estava acontecendo, tinha uns movimentos no céu, aí alguns planetas aí também dando uns atritos ali dentro do meu mapa astral, e aí eu tava meio para baixo, né? Eu tava meio para baixo, sabe quando você vai só agindo no piloto automático e tentando, né, equilibrar todos os pratinhos, sabe aqueles caras do circo que fica equilibrando ali, que não pode deixar o pratinho cair? Então, a nossa vida, muitas vezes, é assim, né? A gente vai tentando equilibrar ali. E eu não... Tinha alguns momentos que me dava uma angústia, uma vontade de chorar, mas assim, eu não tinha nem tempo para chorar. Não tinha tempo a perder, não. Então, assim, deixava quieto. Mas a gente vai acumulando isso, né? E aí foi um dia, eu acho que foi uma segunda-feira, que já começou a semana naquele sufoco, né? Aqui em casa, quem tem criança pequena e um monte de bicho pra levar pra rua fazer xixi, pra dar comida pra bicho, pra arrumar criança pra escola, sabe a correria que é. E eu deixei ela na escola e é quando eu voltei pra casa. Voltei de carro, parei o carro. Na verdade, a hora que eu entrei na rua com o carro, 3 cachorros que são aqui da rua já vieram correndo atrás. E aí eu já pensei, falei, acho que eles estão precisando de alguma coisa. Ou estão achando que eu tô com comida, né? Porque lá tava eu achando, que eu posso ajudar, né? Coitado, um cachorrinho de rua, né? Eles moram na rua, eles não têm comida, né? Tem ironia, tá? Porque aqui, graças a Deus, os cachorros de rua aqui, pelo menos todos eles conseguem comida muito fácil, as pessoas ajudam bastante. Mas enfim, já minha mente lógica, vamos dizer assim, já começou a pensar, eles estão querendo comida, por isso que eles estão vindo. Aí tem uma que tem um machucadinho na perna, já tratou, né, que o canil aqui já deu uma assistência, mas enfim, fica ali uma feridinha. Falei, será que ela tá com dor? E eu comecei a olhar o quê? O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Porque minha mente tava ali a milhão. E aí que eu falo, né, veja o quanto a gente é prepotente. E aí que uma colega comentou aqui em cima, né, muitas vezes a gente acha que é superior realmente. Porque eu tava achando o quê? Os cachorrinhos tadinhos, eles vivem na rua, eles estão precisando de alguma coisa. Mas, gente, olha como é que eu vinha. Eu vinha sobrecarregada, eu tava ali super numa energia que não tava boa, sabe? Não tava boa mesmo. E achando ainda que eu que tinha que ajudar, né? Eu tava achando que, coitadinhos, estão precisando da minha ajuda. Ó, como eu sou especial, né? Não, né? Bom, imediatamente eu já fui fazer carinho em um deles, já fui olhar pro outro e já comecei a perguntar pra essa cachorra que tem a feridinha na perna se tava bem. E de repente foi como se assim, eles chegaram perto de mim, tipo, e me deram um comando, tipo, para, sabe? Então, como eu sou aberta para receber as mensagens dos animais, né? Como eu tenho já essa técnica, então para mim é mais fácil ouvir quando eles estão tentando dizer alguma coisa. Mesmo com a mente que tava
toda agitada daquele jeito. E aí, eles simplesmente, sabe, um deles que... Uma cachorrona, ela tem uma cabeça bem grandona assim, sabe? E ela abaixou a cabeça, ela empurrou a minha perna, literalmente. Tipo, você não tá querendo ouvir, você não tá querendo prestar atenção em você, nós vamos mostrar. E eles me fizeram sentar. E me disseram, hoje quem precisa de ajuda é você, sabe? Isso pra mim foi tão claro, sabe? Eu ouvi assim, muito claro, parecia que realmente tava dizendo aqui no meu ouvido, né? E tava. E eles me empurraram. Eu sentei numa muretinha e foi maravilhoso, sabe, assim, aquela coisa, parece que o mundo parou naquele momento, o ar ficou leve, sabe, eu não conseguia ouvir barulho nenhum, nem de carro, nem de pessoas, nada, eu só sentia a emanação de amor daqueles animais ali, como se eles estivessem me aplicando um reiki, vamos dizer assim, sabe, foi a coisa mais linda. Eu fiquei ali por alguns minutos, né, e aí eu comecei a olhar, falei, nossa, é como se eu tivesse despertado, né, falei assim, será que já tá bom? E eles simplesmente continuaram assim com a cabeça baixa, um ali, a outra veio do outro lado, eles fizeram como se fosse um círculo assim, né, um meio círculo, uma meia lua assim em volta de mim, e eles simplesmente disseram, se permita, quando acabar você vai saber. Eu falei, opa, desculpa aí. E continuei sentada e fiquei. Aí a hora que eles terminaram, deitou cada um de um lado e tava tudo em paz. Naquele momento, né, assim, durante, na verdade, essa aplicação de energia deles em mim, essa emanação de amor que eles estavam ali, né, fazendo pra mim, ali sim eu consegui chorar, eu consegui liberar tudo que tava ali há dias, sabe? Preso, toda aquela carga emocional que eu tava ali trazendo. E isso foi muito curador, sabe? Muito curador. Acho que foi uma das experiências mais bonitas que eu já tive. Por quê? Porque eu me permiti vivenciar aquilo, né? Então, e para que você consiga também isso, a gente precisa ter ouvidos para ouvir, né? E não é ouvir com esse ouvido físico, mas o ouvido mental, vamos dizer assim. A gente precisa calar a nossa mente que não para, né, de falar a todo instante. E deixar o nosso ego, abafar ele um pouquinho, sabe? E simplesmente estar ali em contato com a natureza, admirar os animais, admirar tudo que Deus colocou aqui pra gente, né? Tudo que o universo nos proporciona. Porque a gente também é parte desse universo, os animais são parte desse universo, as plantas, a terra, né? Nós somos todos ali conectados como se fosse uma teia. Enfim, então o recado principal aqui dessa live que eu queria deixar é: deem uma pausa aí num dia de vocês, alguns minutinhos, gente, e deixe com que o seu animal te ame. Simplesmente se permita ser amada pelo seu animal, porque a gente quer sempre, a gente quer amar, a gente quer ajudar, a gente quer fazer, mas eles têm muita coisa para fazer pela gente, sabe? E como eu estava falando lá no início, eles têm um propósito, e muitas vezes o propósito deles é nos amar também, sabe? Tá na missão de vida deles, vir perto da gente, nos curar de alguma coisa. Então vamos permitir isso, só que para que a gente consiga, né, sentir tudo isso, a gente precisa realmente estar presente, né? Que essa é a principal lição que os animais sempre tentam nos ensinar, né? E eles insistem, ou seja, esteja presente, viva o hoje, né? Por isso que eu consegui esse dia, né, lá fora, com que eles viessem para mim, porque simplesmente eu me permiti estar ali. Eu não quis saber se tinha gente passando perto, se alguém ia ver, se alguém ia rir, que tava aquela louca ali no meio dos animais. Gente, eu tava sendo amada, eu tava sendo curada, e depois daquilo a minha vibração foi outra, a minha energia foi outra, sabe? Foi assim, demorou algumas horas ainda, mas foi transformador, tá? Então, que eu quero deixar aqui registrado o seguinte: a gente não é salvador de nada, nem de ninguém, tá? A gente tem que salvar só a nossa vida, né? A gente pode ajudar sim, a gente deve
Não deve, a gente pode ajudar sempre que possível. Se nós temos um animalzinho, um pet dentro de casa, é nosso dever, sim, nós temos que ser responsáveis por ele, com certeza, mas a gente tem que se permitir ser ajudado. E os animais sabem fazer isso de uma forma maravilhosa. A gente tem que se permitir ser amado, sabe? E os animais sabem fazer isso como ninguém. Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês hoje. Se tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer responder vocês. Então, se permitam ser amado por seus animais, né? Deixe que o amor deles entre no seu coração, tá? Lembre-se que não é só doar, né? O amor, ele tem as duas vias, tá bom? Então, deixe seu animal te amar. E tenha um ótimo dia. Obrigada.